Bom dia, minha gente. Então, como a gente já falou outras vezes, aqui tem vontade de conversar para desembaraçar as coisas, né? Mas a gente não tem estúdio, a gente não é profissional. Mas nem por isso você deve deixar de seguir meu canal, né? Segue lá no YouTube, Descomplicando, professor Edilson. E a gente está aqui para ocupar esse espaço que os bolsonaristas ocupam tão bem, né? Com tanta eficiência. E eu preciso da sua ajuda. Então vai lá, se inscreva no meu canal, compartilhe e vamos ocupando esse espaço. Minha gente, eu não costumo gravar dois vídeos assim todo dia, mas eu gravei um outro, estou gravando outro hoje, porque os acontecimentos deixam a gente assim, incrédulo, né? Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio, no meu querido Fusca. Eu estou no meu Fusquinha, né? Adoro esse carrinho. E então o estúdio hoje é o Fusca. Mas sabe assim, os acontecimentos hoje, eles são toda hora acontecem as coisas. E tá deixando a gente de queixo caído, assustado, né? Porque veja bem, mentir na época da eleição, com os candidatos, é até comum. A gente até acostumou, né? Com as mentiras de candidatos na época da eleição. Mas o que a gente está vendo agora é diferente disso. A gente está vendo um presidente da República mentindo descaradamente, incentivando a violência, incentivando contra o Estado Democrático de Direito, incentivando a violência contra as autoridades. Vamos lá. Tem um estudo de uma professora da UFMG que fez esse estudo há muito tempo, quando começou a campanha eleitoral passada. E isso é fácil, é só você ir checando o que foi falado. Você tem os arquivos, você vai checando o que foi falado, conferindo com a realidade ou não. E ela chegou à conclusão de que Bolsonaro mentia 4 vezes por dia. A cada dia ele falava 4 mentiras. Só que a gente não sabia o teor dessas mentiras e até onde que ia a irresponsabilidade do cara. Agora prenderam o telefone dele, para não dizer que é mentira, que é coisa do PT, que é coisa da esquerda. Prenderam o telefone dele e o cara mentindo para um empresário, colocando fake news, incentivando, fazendo a notícia falsa, manda para o empresário, amigo dele, e pede o cara para disparar as fake news. As mentiras sobre a Covid, sobre a vacina, sobre os efeitos da vacina. Depois ele manda falar da dúvida, botar dúvida sobre a urna eletrônica. Falou sobre Alexandre de Moraes. Que vergonha, até onde que nós chegamos? Onde que a gente foi parar na mão desses caras que não tem nem qualificação para falar dessa família? Olha, ele chega a colocar numa das fake news que haveria sangue se o Lula ganhasse a eleição, se as urnas eletrônicas fossem desrespeitadas. O cara reuniu com o Walter Delgatti, que é aquele que foi condenado a 20 anos porque grampeou o telefone lá de algumas autoridades, o Walter Delgatti. Ele se reuniu com o cara. Aí falou assim, mas isso é mentira. Ô bolsonarista que me acompanha nas redes sociais, que eu tenho um monte, presta atenção. Pega lá uma entrevista dele com uma repórter, se não me engano, da Jovem Pan, que ele fala assim, já nós vamos ter um hacker aí. Aí ele dá uma parêntese e fala assim, é um hacker do bem. Reunindo com um bandido até que foi benéfico pra gente, que descobriu as maracutaias, tudo do Moro, né?
Mas o cara queria que o Delgatti fizesse um fake news das urnas, votando num candidato e aparecendo outro na urna, para apresentar num telão do dia 7 de setembro. Esse cara é louco. Isso não é atitude de um chefe de Estado. Isso não é atitude de um presidente de um país, muito menos de um país da grandeza do Brasil. Que coisa! Aí na CPI quiseram tentar apertar o Delgatti, dizendo que quer dizer que se fosse para entrar lá no código-fonte e falsificar a urna, seria possível. Eu falo, não. Aí não. Teve um debate dele com a Jandira Fegali, que ela questiona para não deixar dúvida, que ela sabe que eles deturpam tudo, né? Os bolsonaristas. Então ela falou, a urna é conferida na frente de reitores de universidade, da Polícia Federal, da OAB, etc, etc. São mais de... e presidentes de partidos. Depois a urna é lacrada. O código-fonte é lacrado. E outra coisa, não tem comunicação com a internet. Você não pode entrar no código-fonte porque você não tem internet ligada a ela. E aí, quando ela pergunta para o Delgatti se era possível fazer isso, ele fala assim, não é possível. E dá até os detalhes. Mas, se ele criar um código-fonte dele, se ele criar uma tecnologia dele, tem como ele digitar um número na urna e aparecer outro na impressão do voto. Na urna, ele digita um número, aparece outro número na urna. Digitava 13, aparecia 22, ou digitava 22, aparecia 13. E aí o Bolsonaro queria que ele fizesse isso e levasse para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro, aquele dia que ele falou que não obedeci, a partir de hoje não obedeço mais o Alexandre de Moraes. Tudo isso, o cara é maquiavélico. O cara combina tudo. O cara combina tudo, ele articula cada passo que ele vai dar. Aliás, vocês viram quem está sendo processado nos Estados Unidos por fake news, por desacreditar na eleição? Donald Trump, o ídolo do Bolsonaro. Mas vamos voltar para cá. Então ele queria que o Delgatti criasse essa falsidade, essa falsificação da urna eletrônica e apresentasse num telão no dia 7 de setembro. E aí não deu certo. Aí ele dispara um monte de mensagem pro empresário amigo dele. E o cara, porque uma coisa é eu estar fazendo esse vídeo aqui, disparando isso aqui. Isso não tem alcance nenhum. Eu tô pelejando com o meu YouTube aí. Eu tenho 70 inscritos. 70 inscritos. Agora, um empresário que tem grana para movimentar esse aparato da internet, para entrar nos YouTube, os recursos todos que tem na mídia hoje, que eu nem sei alguns deles. Twitter, Instagram. O cara que tem bala, ele faz isso. Faz com tranquilidade. Ele faz com tranquilidade. E aí ele manda para esse amigo dele e o cara dispara. O cara atende. Mandou para um monte de empresário. Dizendo que estava cumprida a missão. Olha que vergonha. Olha, pessoal, para encerrar, para não ficar um outro vídeo muito longo, vou falar uma coisa para vocês. Toda categoria, professor, médico, dentista, qualquer categoria de trabalhador no Brasil, no mundo, em se tratando de ser humano, tem a parte podre. E o Bolsonaro expôs a parte podre de entidades que eram respeitadas no país, como Polícia Federal. A gente aprendeu quando chegava Polícia Federal com aquele uniforme preto, com aquele PF escrito, a gente tremia, a gente respeitava.
Olha o que ele fez com a Polícia Federal. Envolveu a Polícia Federal em toda essa cafajestice. Quando falava do Exército, mão amiga, todo mundo respeitava. Quanta gente não publicou aí que para dar jeito no país tinha que voltar o militar para o governo, que o militar é impoluto, não se corrompe. Não tem corrupção no governo militar. Olha o que ele fez, ele derrubou a credibilidade do Exército, derrubou a credibilidade da Polícia Federal. Então, nós estamos tendo a oportunidade ímpar e única de separar o joio do trigo. Nós estamos tendo a oportunidade de tirar de lá as laranjas podres. Esses caras têm que ser punidos exemplarmente, para não acontecer da gente ficar duvidando das Forças Armadas. Esse pessoal precisa ser punido. Aí diz que tem uma dificuldade de militar punir militar. Não tem que ter essa dificuldade. Agora é hora de passar isso tudo a limpo. E eu espero que o Exército passe para voltar a ter o prestígio que sempre teve. Eu espero que a Polícia Federal puna, investigue, achem os culpados, quem estava envolvido nisso tudo, e puna rigorosamente para que a PF volte a ter o prestígio que sempre teve. Está na hora certinha. E eu continuo impressionado, porque você assiste a CPI e depois você vê os deputados bolsonaristas, eles querem achar um fato de todo jeito. O Gustavo Gayer gravou um negócio ontem, mas assim, sem nenhuma lógica. E aí você vê o vídeo que eu gravei ontem, tem uma bolsonarista que veio e deu risadinha. Quer dizer, em que mundo que esse povo vive? Em que mundo que esse povo vive? Até a Jovem Pan agora já está acordando, né? Já correu atrás do Lula, já andou desmentindo, já andou demitindo algumas pessoas. Quer dizer, o presidente da República Federativa do Brasil disparando fake news, mandando o cara falsificar para confundir as pessoas, botando medo na população e nas autoridades, dizendo que se ele não ganhasse, que ia correr sangue no país. Só para encerrar, minha gente, eu quero dizer o seguinte: depois disso tudo, eu que já tinha muita dúvida sobre a tal da facada em Juiz de Fora, depois que eu assisti o filme Uma Fakeada no Coração do Brasil, de um repórter investigativo, Joaquim, não sei das quantas, que dá cada detalhe do episódio, sinceramente, se eu não acreditava, agora eu acredito muito menos. Um abraço a todos, bom dia.